Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Saca só quem está comigo hoje, o Dr. Paulo Martin, que é cirurgião plástico, dono do Hospital Day Hospital aqui em Jundiaí, aceitou meu convite de vir aqui bater um papo para a gente entender um pouco mais sobre a medicina estética, sobre os cuidados, desmistificar algumas coisas. E é isso, hoje o nosso papo é com ele. Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado você por ter nos convidado aqui. Esse seu projeto maravilhoso, adorei o espaço, super equipado a tecnologia aqui. Muito bom, muito sucesso com o seu programa. E mais uma vez espero estar podendo colaborar com alguma coisa aí para você. Obrigado, não só de você vir aí conversar com a gente, tenho certeza que vai colaborar muito, né? Paulo, eu queria saber um pouco sobre a sua carreira, quando você começou, por que você escolheu medicina. Conta um pouco pra gente, para quem não te conhece. Tá, então vamos lá. Eu sou o primeiro médico da família, não venho de uma família de médicos, né? Meu pai, ele mexe com transportes, a minha mãe, ela era trabalhava em escola, secretaria de escola, e desde pequeno eu comecei a me entusiasmar com essa parte de cuidados, com essa parte de tratamentos, com essa parte, entendeu? Então, assim, já gostava mesmo quando algum cachorrinho em casa ficava doente, alguma coisa, eu era o primeiro a ir lá, querer ver o que tem, como cuidar, qual era o problema, né? E aí a gente foi crescendo e fui vendo que realmente eu tinha vontade de ser médico, né? Eu ia nas consultas, gostava muito do meu pediatra, gostava muito de saber que ele estava me ajudando, né? Foi um grande incentivador, o Dr. Paulo Portela, que foi um grande incentivador da minha carreira também. E a gente vai tendo algumas pessoas que você vai olhando como ícones, né, na sua vida e vai falando, pô, que legal, é legal isso, eu gostaria de poder ajudar também. E fui para medicina, né? Fui para medicina, fui para o Rio, fiz faculdade de medicina em Vassouras. Quando eu cheguei no Rio na faculdade de medicina, na primeiro semestre, né, da faculdade, a gente tem aula de anatomia. E aí, assistindo às aulas de anatomia, indo para o anatômico, né, os professores que davam aula de anatomia para a gente eram da equipe do professor Pitangui. Por quê? O professor Pitangui, ele entrou em medicina em Vassouras, depois ele transferiu para a Federal do Rio, mas ele começou em Vassouras. Então, depois ele ficou com a cadeira de anatomia da faculdade. E os professores que trabalhavam junto da equipe do Pitangui davam aula para a gente. Com isso daí, o pessoal começou, pô, estamos aqui com o pessoal da equipe do Pitangui, isso e aquilo, vamos assistir cirurgia com eles? E aí eles começaram a levar a gente para o centro cirúrgico desde o primeiro, por isso que eu falo. Eu entrei na minha primeira mamoplastia, eu tinha 18 anos de idade. Nossa, 18 super anos novo. de idade, a primeira mamoplastia, e comecei a acompanhar a equipe, e comecei a gostar de cirurgia, gostar de ficar no centro cirúrgico. E aí eu passava as noites virando no anatômico ali, estudando ali no meio dos cadáveres, estudando anatomia e tal, porque você vai pegando gosto, né, por participar da cirurgia, acompanhar a equipe e tal, então você vai se entusiasmando mais. Então eu ficava no anatômico, depois que ia para o centro cirúrgico, para ver em uma pessoa viva o que a gente via no anatômico, né? Então daí você via as estruturas que você já conhecia no cadáver, você via ali na cirurgia. Então a gente fazia o seguinte, passava a noite inteira no anatômico, saía de manhã, tomava um café da manhã na padaria, ia para a faculdade, mas então era muito entusiasmo que a gente ia criando, né? E com isso fomos acompanhando essas equipes e tal, e eu sempre gostei de várias áreas da medicina, né? Então eu sempre me dediquei a várias áreas durante os meus estudos, porque eu gostava de ser médico, né? De ter aquele saber cuidar das pessoas, né? Desde que fosse um acidentado, ou que fosse uma pessoa com uma patologia crônica, ou uma pessoa que tivesse uma patologia aguda ali, e com isso a gente foi se desenvolvendo em várias áreas dentro da medicina, mas daí eu fui para o Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, que eu fui para fazer estágio no pronto-socorro, estágio de emergência. Eu estava, eu acho que no meu 3º ano na época, e comecei a fazer uma estágio de emergência no Miguel Couto. Chegava um acidentado, chegava alguém cortado, quando ia suturar, os outros colegas olhavam e falavam, pô, você sutura um pouco diferente dos outros, sua sutura é boa, parece que você faz uma sutura de plástica. Eu falei, é porque eu já acompanho cirurgia plástica desde o meu primeiro semestre. Nossa. Mas então peraí, tem aqui o Hernani, que é o cirurgião plástico de plantão, no Miguel Couto tinha cirurgião plástico de plantão no pronto-socorro.
E aí foram chamar o Hernani me conheceu e falou, nossa, então agora você vai ficar na parte de cirurgia plástica aqui no pronto-socorro. Eu falei, não, mas eu quero fazer pronto-socorro. Eu falei, não tem problema. Você vai fazer o pronto-socorro, tudo que chegar, que for de acidentário tal, que vai precisar de uma sutura, alguma coisa que for da plástica, você avalia, vê se você resolve, se você achar que é algo um pouco mais de um nível maior, um corte maior, um trauma maior, você me chama para eu avaliar para você. E aí começou eu comecei a ficar mais tempo, né, na plástica do que no pronto-socorro comum. Foi automaticamente mesmo, né? Já. Foi automaticamente, foi puxando. Aí o que acontece? Aí o Hernani já falou assim, não preciso nem mais me preocupar no plantão, né? E aí começaram a me deixar lá, eu fiquei, eu acho que 2 anos lá fazendo toda quarta-feira à noite. Então eu saía da faculdade, ia de Vassouras, ia para o Rio de Janeiro, no Miguel Couto, passava a noite, o plantão voltava e continuava as aulas o dia inteiro, né? Então já comecei a entrar nesse ritmo aí de 36 horas, né? Nossa. Dia, noite, dia. E a gente já vai acostumando, porque a vida de médico é assim. Chegou no 5º ano, acaba a parte teórica, vai para a parte prática. E aí eu fui fazer a minha prática na Santa Casa do Rio de Janeiro. Muito bem. Cheguei lá na Santa Casa do Rio de Janeiro, daí você tem os modos, né? Você vai fazer o modo de clínica médica, o modo de pediatria, de ginecologia e de cirurgia geral. Tá bom. Era para ir para a enfermaria de cirurgia geral tradicional, se eu não me engano era 10 ou 11, e de repente me colocaram na cirurgia torácica. Falei, tá bom, vou lá para essa enfermaria de cirurgia torácica fazer o meu modo de cirurgia aqui, né? E eu tô lá na parte de cirurgia torácica, nessa clínica de cirurgia torácica dentro da Santa Casa, né? Nessa enfermaria. E aí o que acontece? Os cirurgiões plásticos usavam a clínica de cirurgia torácica para fazer cirurgia plástica. Nossa! Aí por que isso? Por quê? Não queriam misturar cirurgia plástica com cirurgia geral, porque a cirurgia geral ela tem muita infecção de abdômen, muita complicação, e eles gostariam de separar, né, a cirurgia plástica. Pulmão, essas coisas, né? E aí, na parte de cirurgia torácica, você tem cirurgias menos infecciosas, entendeu? Sim. Então é uma enfermaria que você tem cirurgias mais, vamos por, a gente costuma dizer, cirurgias mais limpas, né? Sim. O que acontece? O pessoal da cirurgia plástica, tinham 3 equipes de cirurgia plástica lá. O Dr. Sérgio Antas tinha uma equipe lá na Santa Casa e operava nessa enfermaria. E o pessoal falou que eu acompanhava a cirurgia plástica, e falou assim, você não quer aproveitar e auxiliar a gente depois do seu modo? Você faz de manhã o seu modo, na parte da tarde e tal, você auxilia a gente aqui, né? E aí ganhava lá para pagar a refeição ou combustível para o hospital, alguma coisa. E fiquei acompanhando cirurgia plástica também durante o internato. Aí foi muito interessante, porque chegou no 6º ano, terminou, falei, tudo bem, vamos fazer cirurgia e tal. Aí aconteceu algo interessante. Chegou no Brasil uma área nova na medicina, que não existia antes, chamada medicina estética. Quando chegou a medicina estética... Que ano, mais ou menos? 97. Tá. 97. Primeiro ano da medicina estética no Brasil foi em 1997. E aí meus amigos todos que queriam fazer cirurgia plástica falaram, nossa, que legal, medicina estética, o que é isso, né? Um negócio diferente. Falei, tá bom, eu vou lá conhecer. Falei, gostei disso. A medicina estética era uma área que não existia no Brasil, que eram tratamentos botox, preenchimentos, fios, os lasers. Eu falei, é muito interessante isso. Eu vou aproveitar e vou entrar nisso daí. Eu entrei na primeira turma da medicina estética no Brasil. Nossa. Aí, por exemplo, eram 70 vagas para o Brasil todo, mas assim, todos os plásticos queriam fazer medicina estética, todos os dermatos queriam fazer medicina estética, porque a dermatologia ela cuidava de patologia de pele, cirurgia plástica era só cortar e esticar, e isso daí complementava tudo, né? Juntava tudo, porque a partir daí começou a se observar que tal procedimento que não resolve as rugas da testa, com botox resolve, né? Você tem uma paciente que ela é muito magra, é muito enrugada, você vai fazer o lift, vai esticar, mas o rosto dela vai continuar magro, enrugado, mas daí com os preenchimentos você poderia resolver. Então complementava a cirurgia plástica. Falei, peraí. Se eu fizer isso, eu vou ser um cirurgião plástico diferenciado, vou fazer procedimentos que outros não conseguem chegar. E aí eu comecei a medicina estética. Aí eu fiz a medicina estética, depois fiz a pós-graduação em cirurgia geral e cirurgia plástica.
Aí fiz pós-graduação de cirurgia plástica e estética, fiz mais outros 2 cursos de medicina estética, fiz alguns cursos voltados para cirurgia laser. Eu faço cirurgia plástica laser. Eu fiz, em 1999, eu fiz no Einstein um curso de cirurgia plástica laser. Quando os americanos trouxeram aí os lasers de CO2 para fazer cirurgia, eu falei, pô, no futuro todo mundo vai operar com laser, vou aprender assim já, né? E o interessante é que a gente observa uma coisa. As pessoas têm medo do diferente, têm medo do novo. Sim, muito, né? Então, você vê hoje, são pouquíssimos os cirurgiões plásticos que fazem cirurgia plástica laser. Porque era uma novidade, de repente não se atualizou na época. E depois, mesmo assim, as pessoas assim, não querem sair do comum, do trivial que ele aprendeu, e com isso daí eu fui me desenvolvendo muito em cirurgia a laser. Sei. Então eu faço cirurgia de pálpebra a laser, eu abro a pálpebra com laser, eu separo os tecidos com a ponteirinha do laser, eu vou lá na gordurinha da pálpebra, cauterizo ela com laser, só a minha gase ela sai seca da cirurgia, sabe? Tipo, só com sorinha que eu infiltrei para anestesia. Só vai sair uma gotinha de sangue, passa agulha para dar o ponto para fechar. Porque aí tá ali presinho o sangue, ele... A agulhinha passa na pele e vai, né? Senão você poderia falar que seria uma cirurgia sem sangramento. Mas assim, a pálpebra, a laser, ela cicatriza em 5 dias, ela fica 30% roxo em relação à pálpebra tradicional feita na lâmina. Você consegue uma retração do músculo com laser, consegue uma retração da pele com laser. Tem a força ali, né? Mas e aí? Os americanos começaram isso aqui, eles são bons em cirurgia de pálpebra laser? Não achei. Nossa. Não achei. Por quê? Eles tinham a tecnologia na mão, mas eles chegaram com moldes. Ele botava um molde na paciente e marcava ali um molde. Mas tem que fazer. Mas espera aí, cada um tem um olho, cada um tem um formato, cada um tem... Nós aqui no Brasil, nós temos tantas etnias que fizeram essa nossa miscelânea para trazer essa beleza que tem o povo brasileiro, e eles entenderam que aqui não dá para usar um molde, não dá para usar um gabarito de cirurgia plástica como eles fazem lá. Sei. E com isso, as cirurgias plásticas deles ficaram muito engessadas. E nós falamos, eu não vou usar um molde, não vou usar um gabarito de um no outro. Cada um vai ter a sua ruga de expressão, cada um vai ter o seu formato de rosto, e aí vou individualizar isso. Então a gente acabou aprendendo com eles a técnica, mas evoluindo muito mais o resultado, deixando a cirurgia muito mais harmônica para aquele paciente. Né? Mas voltando lá, aí eu fiz então várias pós-graduações, eu fiz, na verdade, 6 pós-graduações e 2 pós com carga equivalência a mestrado, ou seja, como se eu tivesse 6 pós e 2 mestrados. Nossa. Né? Eu costumo brincar assim, comecei, acho que a primeira eu tinha 23 anos de idade, eu fui o médico mais novo do Brasil a terminar uma pós-graduação, em qualquer área. E com a pós, eu já entrei nessa outra carga equivalência mestrado e terminei com 26. Daí eu fui o médico mais novo do Brasil a terminar um mestrado. O que eu brinco é que não muda nada, só trabalhei mais tempo mais que os outros. Aí, mas, né, hoje em dia talvez tenha... Ficou os títulos, de ser o primeiro pioneiro, né? Sim, sim. Hoje em dia tem alguns outros que podem ser que já tenham terminado mais novo que eu, mas por muito tempo eu falei, que legal, terminei novo, isso e aquilo, mas assim, para mim eu nunca terminei, porque eu gostei de continuar. Acho que eu fiz, no final das contas, entre pós e faculdade, eu fiz 18 anos, né? Não só 6. E isso vai trazendo muita bagagem, isso vai diferenciando muito o colega. Por quê? Porque cada vez que você faz uma especialização, cada vez que você faz uma pós-graduação, você vê a forma e a técnica que aquele médico opera. E aí você fala, esse detalhe da técnica dele eu posso melhorar na minha. Interessante para mim. Aí você faz a do outro, você vê outro detalhe que eu posso... Até chegar num ponto que você começa a falar, peraí, agora não tem mais aonde eu buscar detalhe, mas eu vejo que dá para criar esse detalhe e outro detalhe. E com isso foram acontecendo algumas inovações, algumas revoluções técnicas que eu criei e que eu estou cada dia mais aprimorando, que depois a gente vai entrar nesse daí. Não, legal, mas assim, existe também muito mito, né, na cirurgia plástica. Eu vejo que eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, por exemplo,
o bom de você fazer uma lipo é que nunca mais você engorda. Ah, quem coloca silicone tem que tomar cuidado com a amamentação. Quais desses mitos assim, você pode falar pra gente que é verdade, que é mentira? O pessoal pergunta bastante pra você. Então, Sacomani, existem, assim, mitos, existem, como que a gente fala, quando falam que aquelas... depois eu vou puxar bem a palavra. Mas assim, entre os mitos principais, eu vejo o pessoal falar assim, vou fazer lipoaspiração para emagrecer. Não. A lipoaspiração, ela não emagrece. Não emagrece. Ah, lembrei, lendas urbanas, né? Sei, lendas tem algumas urbanas. Lendas urbanas, desculpa. Tem algumas lendas urbanas aí que se falam, né, em cirurgia plástica, por exemplo. Eu vou fazer uma lipoaspiração para emagrecer. Eu tô sobrepeso, tô lá, obesidade nível 1, vou fazer uma lipo, eu vou... Não. Ninguém faz lipoaspiração para emagrecer, tá? Quando você está acima do peso, você está com peso acima em geral, no corpo todo, inclusive atrás dos músculos, né? Aquela gordura que está entre as vísceras, a gordura intraabdominal, inclusive é que eu estou tratando agora, fazendo uma dietinha, aumentando a atividade física. Eu também estou nessa. Né? Então, mas o que acontece? Você, quando vai fazer uma lipo, para você ter uma ideia, o máximo que você pode tirar de peso em uma lipo, isso sendo uma lipo chamada tumescente, que você infiltra soro antes de aspirar, seria em torno de 5 a 7% do peso. Né? Então, se a pessoa precisa emagrecer 30% do peso, não é a lipoaspiração que vai emagrecer essa pessoa. A lipoaspiração, ela vai trabalhar em 2 aspectos. Na gordura que está localizada em um local, e esse local dá para ser retirado e vai melhorar o quê? O contorno corporal do paciente. Sei. E na paciente que, mesmo emagrecendo, mesmo sendo atleta, ela precisa melhorar o contorno corporal dela. Então vamos pegar, por exemplo, aquela mulher que tem um perfil como a Débora. Podemos falar assim? Podemos. Ela é uma mulher que ela está com um peso em dia, é uma mulher que tá, né? Se ela for, eu tenho uma gordurinha aqui no abdômen que eu quero reduzir, ali, uma né? pochetinha. Eu vou emagrecer até perder essa pochetinha, talvez ela fique muito magra no rosto, fique flácida. Não Fique flácida. Não equivale, né? Não é que ela perde só ali, né? Fique flácida na parte do quadril, diminua muito a coxa dela. Então, ela é uma paciente que ela vai procurar para tirar aquela gordurinha específica. Então, você pode usar para isso, ou para alguém que, o cara é gordo por inteiro, por exemplo, mas de repente aqui no flanco dele é algo que sobrepõe ao resto, aí a gente pode fazer a retirada dessa gordura, mas não para emagrecer o paciente em geral, não. Para isso daí é um mito. Segundo, você faz lipo e não engorda mais. Então, esse é um problema, não uma solução. Não é que você não engorda mais no seu corpo todo. É que você não engorda mais aonde foram retiradas as células de gordura. Nossa. A gordura, ela está parada dentro da gente, não é igual um pote de manteiga que está lá a gordura. Ela está armazenada dentro de células chamadas adipócitos. Então, nós temos essas células chamadas adipócitos, que elas estão localizadas em alguns lugares. Por isso que se você não vai ganhar gordura no cotovelo. Por quê? Porque ali não tem adipócitos, né? Entendi. Então, se você não tem a célula, não tem o adipócito ali, a gordura não tem como ficar ali. Então, o adipócito, ele é uma célula na qual o núcleo dela está deslocado para a lateral e dentro dela tem uma gotícula de triglicerídeo. Então, a nossa gordura está acumulada dentro dessas células. Certo? Joga o núcleo pro cantinho. Ele joga o núcleo pro cantinho e vai ali. Então, você pode emagrecer, essa célula fica vazia, ou engordar, essa célula ir crescendo muito. Existem alguns estudos que pode também haver uma hiperplasia dessas células. Elas podem aumentar de número caso você engorde muito. Então tem esse estudo também. Mas, basicamente, você tem a gordura dentro de células. A partir do momento que você vai fazer uma lipoaspiração, vou limpar o abdômen. Aí você limpa o abdômen. Você tirou as células de gordura de lá e você deixou muito pouca gordura ou quase que só a pele junto ao músculo. Ali você vai engordar menos. Porque tem menos células para acumular essa gordura. Porém, você pode engordar no rosto. Você pode engordar no braço. Aí vai ficar aquele negócio totalmente... Você pode engordar no intraabdominal. Com aquela cintura. Nossa. É aquela paciente que fez a lipo, fez a abdominoplastia e tal. E aí depois ela engorda
e começa a ganhar gordura visceral. Fala, pô, meu médico... Tô inchada. Meu médico, acho que ele não fez abdominoplastia, ele não fechou a parede do meu músculo. Eu falo, não, fechou sim. É que você foi abrindo de novo, né? Onde ele costurou tá fechado, o resto foi abrindo. Por quê? Você começou a acumular a gordura em outros locais. Aquela paciente que faz a lipo, faz 3, 4 vezes a lipo e não entra numa dieta. E aí ela começa a ficar com o rosto... Nossa, mas tem caso de paciente fazer 3, 4 vezes lipo assim? Sim. Aí que o médico tem que chegar e botar a paciente na mesa e falar assim, ó, vamos conversar. Vamos conversar. Eu fiz o meu Vamos papel. conversar, porque acontece o seguinte, eu tenho uma regrinha com as minhas pacientes. Se ela está num processo que ela está ganhando peso, eu não faço nela a lipoaspiração. Sei. Nessa pandemia, isso foi algo que marcou muito. Me procuraram muito mulheres que ficaram em casa, pararam de fazer atividade física, ficaram em casa e começaram a engordar, e de repente saíram correndo para o consultório. Doutor, me emagrece. Falei, não. Me ajuda, né? Você não está pronta para isso. Porque enquanto você está ganhando peso, você não deve fazer uma lipoaspiração. Você tem que primeiro entrar numa conscientização, estabilizar esse peso, começar uma perda de peso para depois lipoaspirar. Porque senão vai ocorrer isso. Vai querer operar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E você vai piorando a situação dessa paciente. Ela vai acabar ganhando mais gordura intraabdominal, vai acabar tendo... Vai engordando onde não lipou. E aí vai ganhando gordura intraabdominal. A gordura intraabdominal é o que causa resistência à insulina, entra em síndrome metabólica. Aí ela começa a ter uma série de complicações. Pressão alta, diabetes, colesterol. E aí você desequilibrou essa paciente inteira. Então a paciente, ela chega lá, vem cá, vamos conversar? Então assim, que dia é hoje? Agora é dia... Não. Não. Hoje é o dia que você vai mudar a história da sua vida. Fala pra elas. Entendi. Entendeu? Entendi. Por quê? Hoje é o dia, não interessa o número do dia que é. Hoje é o dia não que você... Não perguntei qual dia da semana, né? Não perguntei calendário. Hoje é o dia que você vai virar o jogo. Hoje é o dia que você vai começar a mudar a sua alimentação, mudar a atividade física, tá? Depois a gente vai fazer a sua cirurgia. Foi você mesmo. Entendeu? Por quê? Porque essa paciente, se ela fizer uma cirurgia e engordar, primeiro, meu trabalho vai ficar mal feito, porque vai ficar tudo marcado de cânula. Vai falar que você não fez certo. Vai ter áreas que vão ficar mais magras em relação a outras áreas. Então, eu peço sempre ao paciente, entra num processo de emagrecimento, tá? Começou a emagrecer, tá perdendo peso? Ótimo, agora a gente pode ir para a minha cirurgia. Tá estável, não é só aquele negócio de emagrecer, eu tenho que só perder esses quilinhos para operar. Não, tem que estar na cabeça, a mudança tem que vir aqui, né? E depois disso, ela precisa me ajudar e perder peso depois da cirurgia. Certo. Por que depois da cirurgia? Porque ela passou por um processo que ela vai ficar acamada. Nesse período, se ela não se cuidar, a atividade física dela, o metabolismo dela vai estar baixo, porque ela está sem atividade, está parada, vai engordar mais. O que ela comia antes sim, vai começar a fazer então, diferença para ela. Ela tem que se preocupar em fazer uma dieta depois da cirurgia. Se ela perde peso depois da cirurgia, aquele acabamento da cirurgia vai ficar melhor. Né? Então eu sempre faço com elas essa brincadeirinha do vamos emagrecer, depois a gente opera, que dia é hoje, né? Vamos mudar, né? O dia de hoje é o dia de começar o seu novo processo, né? E com isso daí a gente consegue que a paciente entenda que você quer o melhor dela, tá? Você quer que essa paciente não só passe por uma cirurgia com você, mas você quer fazer diferença na vida dessa pessoa, que é o melhor presente que a gente tem na cirurgia plástica, é esse. É verdade, né? Eu acompanhei a própria cirurgia da Débora também, era o sonho dela, e hoje, assim, extremamente feliz com o resultado, né? Mas ela fez todo o dever de casa. O dever de casa faz isso, faz os exames, a recuperação e tal. E eu vejo que não adianta. Se você operar a pessoa não ter um resultado esperado ali, por isso que a anamnese é muito boa, né? Você tem que fazer a anamnese perfeita. Você não vai falar, eu fiz lá e não deu resultado nenhum, mas, come 2x tudo por dia lá. Aí é difícil, né? Sim, é difícil. Aí, e hoje, assim, Paulo, quem está se cuidando mais? É os homens, as mulheres, ambos, os trans, né? Porque tem uns trans aí que tá dando um baile na mulherada, né?
Quando eu comecei, basicamente, era 95% mulher. Certo. Homem vinha quando tinha ou algum problema, ou uma pálpebra que estava atrapalhando até para ele para leitura, ou para tirar alguma lesão de pele, era 5%. Hoje em dia, eu acho que já tem cerca de 20%, aumentou bastante, né? Você vai pensar assim, aumentou 300%, né? Então, assim, hoje os homens se cuidam mais, né? Para o trans, você entrou no mérito do trans, para o trans eu acho que foi muito bom para eles essas mudanças, tá? Sei. Porque ninguém acorda nascendo, acorda e fala assim, quero virar trans, quero ser um trans. Deve ser horrível você sentir no corpo de outro... Não se sentir, né? Sabe? Então, assim, a pessoa precisa daquela mudança. Ela não se encaixa com essa mudança, sem essa mudança. Ela não está dentro do corpo dela. Então, assim, o que acontecia é que o trans ele era muito renegado e marginalizado. Isso é muito triste. Sei. É muito triste. Você vê pessoas que, para ter o corpo parecido com o de uma mulher, tinham que colocar litros de silicone industrial no corpo. Nossa. Isso está quase que proscrito, acabou. Por quê? Porque o trans ele não ia atrás de um médico, porque ele era marginalizado. E às vezes até o médico não tinha nem experiência e nem tinha interesse em cuidar. E hoje não, hoje ele tem o tratamento digno, ele pode fazer esse modelamento corporal usando a própria gordura dele, retira de um local, coloca no outro e vai modelando. As próteses de silicone também, hoje uma cirurgia de prótese de silicone é muito mais acessível. Muito mais isso que eu perguntar para você mesmo. Muito mais acessível, né? Antes parecia que a cirurgia de prótese de mama, prótese de silicone, era algo restrito só para classe A, para elite, elite, né? E eu acho assim fenomenal isso daí hoje poder ser acessível quase que universalmente. Sim. Tá? E eu digo isso porque por experiência, eu vejo os pacientes que hoje conseguem fazer, porque realmente ficou mais acessível e isso trouxe dignidade para o público trans, que era merecido já. Passei há pouco tempo atrás por um caso de uma paciente que tem um amigo cirurgião que faz esse tipo de cirurgia, Dr. Otávio, excelente cirurgião de cirurgia de redesignação de gênero, e operou uma trans senhora com mais de 60 anos. Nossa! E eu pensei comigo, mas por que esperou tanto para fazer agora? Tal. Ela esperou, o pai dela não está mais aqui. Nossa, eu conheço casos assim. Então, assim, eu achei assim um caso que me emocionou muito, né? Me emocionou muito pelo respeito, pelo pai, por tudo, e me emocionou tanto que essa pessoa passou uma vida inteira sem poder estar com a alma dela no corpo que ela queria, né? Nossa, então eu acho forte. que quanto mais evoluírem essas técnicas, quanto mais evoluírem os procedimentos, é melhor, né, para a saúde de todas as pessoas, tanto homens, mulheres, trans. Então vem crescendo bastante entre homens, os homens hoje eles têm se cuidado mais. O Botox eu acho que foi o... Eu tô precisando, ó, agora no podcast eu olho de lado ali, isso aqui me incomoda. Agora no podcast, de frente a gente não percebe, mas agora quando a gente fica de lado, eu tenho essa marca de expressão assim, ó, eu falei, não, eu preciso visitar o Dr. Paulo. Então, isso é o efeito zoom. Já ouviu o que você está falando? É praticamente o efeito zoom. Você já ouviu falar desse fenômeno, efeito zoom? Não. Então, existe esse fenômeno, efeito zoom. Quando começou a pandemia, aplicativos como o Zoom foram disseminados. Ficaram populares, foram muito populares. O que acontece? As pessoas começaram a fazer as reuniões, os encontros pelo Zoom, e começaram, quando você está no Zoom, o seu nariz destaca, né? Ele vem em primeiro lugar. Os olhos, você fica ali na câmera aparente, né? Que eu estou conversando com vocês, mas tem todo um widescreen aqui, né? Sei. E a hora que está no Zoom, você está só aquele quadradinho focado ali, né? Então, aí as pessoas começaram a perceber que, nossa, meu nariz é grande. Nossa, eu tenho... E ocorreu o efeito Zoom.
aumentou em mais de 3 vezes a procura de rinoplastia. Nossa, que legal. Nos Estados Unidos, então, explodiu a procura por rinoplastia, porque lá eles fazem muita pesquisa, né? Sei. Então eles têm pesquisa, eles pesquisam o que está aumentando, porque está aumentando e tal. Então os números normalmente vêm de lá. Mas aqui também aumentou muito, eu observei aí no consultório. descobriram lá, começaram a perguntar para as pessoas, mas por que você está procurando? Você faz meeting todo dia? Faço. Aí os números, né? Então, com isso daí, aumentou muito a procura por Botox, aumentou muito a procura por cirurgia de pálpebra, aumentou muito a procura por rinoplastia. Esse fenômeno foi dado o nome de fenômeno efeito zoom. Que interessante. Isso daí eu vi em alguns artigos de cirurgia plástica já falando sobre isso. E o Botox, ele sendo um procedimento pouco invasivo, o paciente passa lá, toma 3 picadinhas tal, e dá resultado. Já sai na hora ali. Isso começou a crescer no meio masculino. Os homens falaram, opa, aí é legal, só uma picadinha tal, porque homem para lâmina, homem corre, mas uma picadinha ele vai. Eu comecei a aplicar Botox em mim aos 27 anos de idade. Nossa, mas precisava? Eu morava no Rio de Janeiro, tinha terminado a medicina estética tal lá. Aí eu entrei no elevador, tomava muito sol lá na praia, morava em Ipanema, ali na Barão da Torre, numa rua da praia. E eu entrei no elevador assim, tava todo marcado de ruga na testa. Falei, caramba, eu não posso, né? Eu lido com isso, tenho que cuidar disso daí. Comecei a aplicar. E qual foi a vantagem disso? Foi o Botox preventivo. Eu tô com 49 anos e não caiu muito minha sobrancelha, tá legal aqui assim, entendeu? Então, é interessante, porque ajudou a prevenir a formação dessas rugas que eu teria, né? Com isso, os homens começaram a fazer outros tratamentos, né? Fiz o Botox, agora já vou fazer um laser do CO2 para tirar as manchinhas de pele, tirar as rugas. Eu vi que uma vez você fez não sei se foi peeling químico, eu não lembro, você fez... Laser CO2 em mim. Foi laser? Nossa, você ficou com o rosto assim, ó. Eu olhei e falei... Eu falei para minhas pacientes... E você todo dia falava, pacientes, olha aqui, ó, eu fiz... Eu falei para minhas pacientes, tá vendo? Chegou o momento da vingança de vocês. Eu vi. Toda vez sou eu que faço laser, deixo vocês queimadas vermelhas, né? Hoje, agora, foi a minha vez de me submeter ao procedimento, a hora da revanche de vocês. O legal que você, né, vai mostrando ali que você também faz, né? Sim. A gente gosta também, né, de mostrar que os tratamentos são tratamentos que são seguros, dão resultados, né? Então, entre os homens, o preferidinho ali é o Botox, né? As mulheres continua sendo o silicone? Ou tem alguma coisa que começou a destacar mais? Então, por causa do efeito zoom, você falou da rinoplastia, isso, né? Além do efeito zoom, aí na área de procedimentos que a gente chama correlatos, né? Que são Botox, preenchimento, bioestimuladores, eles vieram com tudo, esses procedimentos bioestimuladores aí, assim... cresceram muito, mas a gente viu que vai crescer muito mais ainda. É porque cada vez está ficando mais acessível. Sim, está ficando mais acessível e você vê que é seguro, são coisas seguras, que você não tem problemas, riscos para a sua saúde. Aí as pessoas começam a querer realizar o procedimento. Mas a lipulade, a lipo de alta definição ou modulação atlética, quando a gente fala no caso masculino, é algo que tem crescido muito também. Tem crescido muito porque... O homem começou a ver, peraí, dá para eu dar uma desenhadinha, né? Dá para dar uma desenhadinha, desenhar o abdômen, desenhar o peitoral. Então, cresceu muito. Quando ele começou a ver, eu malho, faço dieta, mas meu limite é esse. Mas dá para a cânula entrar só para desenhar, sem fazer nada agressivo demais, então cresceu muito também. Quero, né? Os homens já falaram, vamos fazer. Sim, a lipoaspiração de alta definição, a lipulade cresceu. Eu até marquei pra gente falar, a Lipo HD que você chama, né? Lipo HD. Começou com o Lipo HD, que era a Lipo Height Definition, e agora deram outra nomenclatura, Lipulade, é lipo de alta definição, esse LAD, né? Então, assim, são nomenclaturas que vão criando para aquela técnica, mas é a mesma coisa, é a mesma técnica. Nossa, eu acho muito interessante. Eu pretendo fazer alguns procedimentos, mas é o que você falou. Tenho que dar aquela estabilizada no peso, perder a gordura, né, visceral, dar aquela diminuída, e aí eu quero fazer também porque eu acho que eu tinha muito preconceito, até conhecer você, acompanhar o seu trabalho e falar, todos os homens estão se cuidando. Até alguns amigos meus que eu brinco, eu falo, cara, tá na hora de fazer um peeling, né? Os caras, o que é isso? Muitos nem conhecem, né? Não, cara, isso aqui e tal. Eu fiz a bichectomia, né? Eu tinha um rosto muito redondo, aí eu fiz a bichectomia,
Quero fazer mais pra frente um implante capilar, mas eu tenho vontade de fazer agora também a ginecomastia, perder um peso, porque eu acho que se cuidar, eu, no meu caso, nunca me cuidei, agora tá na hora de ser a prioridade, né? Então, acabar com esses mitos. Os meus amigos, até quando uma vez eu fui pedir orçamento para você, foi super engraçada essa história, porque você falou, não, a gente tira gordura aqui, tem alguns homens que colocam na parte de trás, aqui no glúteo. Sim, aí comentei com eles, aí toda vez que eu toco nesse assunto, eles falam, mas você vai pôr aquela gordurinha na bunda? Falei, não, cara, o médico falou isso daí porque ele falou que tem muito problema de homem de cair a sunga, né, de ficar caindo, então dá aquela desenhada para definir o corpo deles, né? E eles ficam brincando comigo por causa disso. Falei, vou fazer. Vou fazer, por que não? Se ajuda, não é? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu procurei você na sua clínica, porque eu tinha uma tatuagem no meu braço que eu queria remover. Você lembra disso daí ou não? Lembro. Aí na época você me deu um orçamento, tudo, eu trabalhava ali do lado, na Bematec, antiga Bematec. E aí, depois de quase 10 anos a gente se encontrando, né? Se encontrou lá no encontro de BMW, conversou, tal, virou amigo. O Paulo me deu a oportunidade de fazer o catálogo lá da clínica dele, que mostra todos os serviços. E o mais legal de tudo foi que a sua clínica, por exemplo, no caso do procedimento da Débora, eu achei relativamente um custo baixo, né? Então tem muita gente que não procura porque tem um certo medo. Eu não vou procurar porque é caro, porque é isso. Mas, na sua clínica lá ofereceu parcelamento pra gente, foi bem, bem interessante. E tá mais em conta hoje, né? Sim, com essas, vamos por assim, essas fintechs, houve uma mudança no mercado e começaram a viabilizar mais o serviço, né? Então, antes um procedimento que, no começo da cirurgia plástica, o preço era em dólar, né? Nossa. Pagava o médico em dólar. Imagina, tinha que pagava levar o médico em dólar. Então já inviabiliza muito, né? Hoje em dia você tem lá uma financeira, que é uma financeira que financia saúde, você tem as empresas que fazem consórcios, né? Então, assim, o paciente tem várias opções hoje, né? Ele pode fazer o tratamento dele desde uma cirurgia programada, né? A paciente chega lá e fala, olha, eu quero dentro de 1 ano ou 2 anos, eu quero me programar para fazer tal cirurgia. Ela pode fazer o parcelamento dela, tem hoje fintechs tudo que fazem a liberação dos boletos, ela vai pagando a cirurgia programada dela e quando chegar na data ela faz a cirurgia e isso já permite ela poder já ter um preço fixo já para depois ela fazer a cirurgia, não tem risco. Ela guarda dinheiro, chega na hora, já subiu, chega na hora, já subiu. O dólar, a prótese subiu, né? Aconteceu isso, subiu aquilo, sim, né? Sim. Entendi. Mas isso hoje está bem acessível, isso não é mais uma dificuldade para paciente. Então, todo mundo que tiver interesse, né, percam o medo de ir lá, né? Perde esse medo, vai lá, pede seu orçamento. Tem muita gente que, quando eu comentei aqui que queria bater esse papo com você, falou, tenho interesse e tal. Brincando agora, eu falei, pessoal, vou conversar com o Paulo, eu preciso de alguns seguidores no canal. Entraram umas 20 pessoas. Que interessante. Valeu, pessoal. 20 pessoas, assim. E porque eu joguei num grupo de amigas, falei, quer saber sobre lipos, silicone, procedimentos, assim, eu vou bater um papo com o Paulo, a gente vai... depois, quando a gente publicar o vídeo, vai ter todas as suas redes sociais, o pessoal vai te procurar. Mas, além disso, eu queria saber um pouco sobre o seu hospital ali. Quais as especialidades? O que você faz ali? Então, ali foi pensado em montar uma estrutura voltada para a cirurgia plástica. Quando eu chegava num hospital geral para fazer uma cirurgia, eu tinha que levar todos os meus equipamentos, porque no hospital não tinha, né? Então, não tinha fibra ótica, não tinha o aparelho de laser, não tinha as cânulas, os aspiradores, tudo que eu precisava para utilizar. Então, eu chegava no hospital assim com um carrinho de coisa. Tinha que levar o meu lipoaspirador, tinha que levar... ia com o carro o trailer atrás. Sim, eu ia com um carro e o instrumentador ia com outro, a gente não dava para ir junto porque tinha que levar os equipamentos. Nossa. Aí, e cirurgião, ainda a câmera fotográfica, cirurgião plástico, você conhece cirurgião plástico chegando no hospital, agora pelo celular, mas esse você reconhecia porque ele estava chegando com a câmera fotográfica. Né? E aí eu falei, não tá legal isso. Preciso montar uma estrutura voltada para a cirurgia plástica, que tenha tudo o que eu gosto de usar, todos os equipamentos que eu gosto de usar na cirurgia e
não quero meu paciente que vai para uma cirurgia eletiva passando em trânsito com um paciente que está lá por uma doença. Eu não estou dizendo que o hospital, a paciente vai pegar uma bactéria dentro do centro cirúrgico, não estou falando que o hospital não fez direito o serviço dele. Então não é isso daí. É uma possibilidade de risco, né? Já existe, né? Tipo, passa aí uma cirurgia infectada, depois, mas não vamos entrar nesse mérito, porque assim, a gente sempre tem a prerrogativa que eles fizeram a parte deles certinho, tá tudo em ordem, mas chega na recuperação pós-anestésica, chamada RPA. A RPA da minha paciente vai estar do lado uma outra paciente que pode estar com uma outra contaminação e do lado vai estar uma outra paciente. Então, aí você já tem um risco. Nos próprios corredores, na própria internação da paciente, ela já pode... numa recepção ali com... Sim. Então, o que acontece? Eu falei, eu preciso montar uma estrutura voltada para a cirurgia plástica, onde eu tenha todos os recursos, onde eu tenha tudo. Eu falei, tem que ser um day hospital. Um day hospital é uma estrutura preparada para cirurgia eletiva, entendeu? Você pode ter day hospital é uma nomenclatura, o meu chama day hospital nova plástica. Sei. Mas existe day hospital no Brasil inteiro, tem day hospital em Campinas, mas é uma estrutura voltada para cirurgias eletivas, cirurgias limpas e de recuperação em poucas horas, né? Sei. Então, nós lá podemos fazer as cirurgias e ter uma pernoite, a paciente ter alta no dia seguinte. Normalmente, a gente se fala em day hospital, em cirurgias de internação até 72 horas. No nosso, nós pensamos sempre numa internação de até 24 horas para a paciente ir embora sem nenhum risco de sangramento, embora sem dor, embora bem alimentada já no pós-cirúrgico, elas fazem um jejum antes da cirurgia. Então, você pode ter uma paciente que faça uma hipoglicemia e cause uma lipotímia, um mal-estar depois da cirurgia. Então, tem cirurgias que a paciente vai poder ir embora em 2 horas depois que operou, com uma pálpebra, e tem cirurgias que ela vai ficar um pernoite lá internada. Então, ela fica internada junto com um enfermeira, uma técnica de enfermagem, e eu fico de plantão também. Sei. Eu fico de plantão. Sei. Quando o paciente está internada, eu tenho ali a minha suíte lá no andar de cima. Eu estou de plantão também. Eu sou professor da pós-graduação de cirurgia plástica, então também tem meus residentes que podem alternar o plantão comigo quando necessário, mas a gente sempre preza pela paciente ter um cuidado exclusivo para ela, né? São 1 ou 2 pacientes no máximo que a gente deixa por pernoite e sempre todo o cuidado voltado para ela, com a equipe toda voltada para o cuidado dela. Isso dá um diferencial, né? Tanto para a segurança da paciente, como para o conforto dela também. Nesse período de pandemia, por exemplo, você sabia, né? Você pedia todos os exames ali, você sabia que se você estivesse ali no hospital, todo mundo ali já estaria com um teste negativado, todo mundo já... Né, você pediu todo um laudo de pré-cirúrgico, mandou fazer o teste. Então, sim, a pessoa ela vai com um pouco mais de segurança, né? Ela fala, não, eu estou tranquilo porque eu estou num ambiente controlado, né? Sim. Tanto é que nós, na pandemia, fomos, acho que com certeza, a primeira, se não a segunda, no Brasil, a instituir o teste para o paciente antes de entrar para a sala, antes de descer para a internação. Ótimo. Então, antes da internação, o paciente fazia o teste. Foi uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que as clínicas que fazem cirurgias limpas, né, que são consideradas cirurgias plásticas, cirurgias oftalmológicas, poderiam operar, contanto que tivessem testes de controle, se possível. Ser possível. E vocês... Eu fui um dos primeiros a ter. Legal. Fui um dos primeiros a ter. Se não foi a primeira, foi a segunda clínica do Brasil a ter testes de teste Covid rápido para o paciente. Ele chegava no hospital, fazia o teste dele, se tivesse tudo bem, ele descia para internação. Ah, legal. E a gente acompanha ali, né? Tem o primeiro andar ali que você conversa com as pacientes, o centro cirúrgico que é embaixo, se não me engano, isso. Né? Centro cirúrgico, o térreo, né? E térreo, isso, o térreo. O térreo é o centro cirúrgico, os quartos de internação, isso. E no primeiro andar você tem ali os consultórios e as salas com os outros tratamentos, né? E você recebe todo o pessoal de pós-graduação ali, né? Você estava comentando comigo uma vez que você recebe ali, os alunos, eles ficam um período com você acompanhando, né, também. Sim. Os alunos, eles fazem algumas horas da carga do currículo deles, eles fazem algumas horas da prática comigo lá, né? A parte estética de prótese de mama, mastopexia, lipoaspiração, eles fazem com a gente. Nossa, bem interessante. Quanto tempo o hospital está ali, Paulo?
como hospital, eu estou lá desde 2001, né? 2001 abri lá junto com a Sheila Mello, na época a loira do Tchan. Olha isso, curiosidade, ó. Ela era minha paciente, né? Ela era minha paciente em São Paulo e ela se tornou minha amiga, ela vinha aqui almoçar comigo e tal, é mais legal, a gente ia lá no Mestrino, vinha os paparazzi, fazer foto e tal. E eu falei para ela que eu ia mudar o meu consultório, onde eu estava na Rangel, ia pegar um lugar maior. Ela falou assim, me leva lá para ver. Chegou lá e falou, o que você acha de botar aqui Clínica Sheila Mello? Eu falei, pô, vamos lá. Eu comecei então com uma clínica Sheila Mello no 2001, no andar térreo. 2002 ela falou comigo que a amiga dela, Carla Pérez, também queria entrar pro ramo de estética. Era o auge do Tchan. Sim, nossa, sim. Isso era a época que tocava o Tchan na televisão todo dia. Eu fui ao mesmo tempo sócio das duas mulheres mais lindas do Brasil e mais famosas do Brasil. Mas eu achava a Sheila Carvalho, a Sheila Carvalho que era morena? Não, como que era o nome da morena? Sheila Carvalho é morena. Sheila Carvalho, eu achava ela mais bonita que as duas loiras, eu achava. E aí a Sheila Carvalho, ó, tá oportunidade aí, Sheila, ainda falta eu fazer algum negócio com você na área de estética. Então, assim, o primeiro andar, a gente fez a clínica estética com a Sheila Mello, e o andar de cima a gente montou um spa com a Carla Pérez. Então a gente fez um spa urbano, né, das mulheres irem lá, passar o dia, fazer os tratamentos estéticos, dia da noiva, né? 2010, eu comecei a voltar mais para a parte médica. Aí eu parei essa parte de estética, comecei para a parte médica. E 2013, 2014, eu montei o centro cirúrgico, porque eu senti essa necessidade, essa falta de um serviço voltado para a cirurgia plástica. E montei em 2014, 13 para 14, o Day Hospital Nova Plástica. E Jundiaí é bom porque tá entre ali, né? Campinas, São Paulo, você tá pertinho da rodovia ali. Sai da Anhanguera, já anda alguns quilômetros ali, tá perto, já dá no seu hospital. 70% dos meus pacientes não são de Jundiaí e região. Eu imagino. Semana passada eu operei um paciente que veio de Portugal, veio de Lisboa, uma que veio do Canadá e outra que veio da Alemanha. Nossa! Semana passada eu operei pacientes de 3 países diferentes. Que legal. Hoje atendi paciente que veio de São Paulo, atendi paciente que veio de Campinas, tem alguns pacientes que vêm de outros estados. Então, assim, 70% dos meus pacientes, eles vêm por indicação de outros pacientes que já fizeram procedimentos, viram que é um procedimento exclusivo, né? Tipo, uma cirurgia de pálpebra laser, uma cirurgia plástica laser, é muito exclusivo isso. São pouquíssimos os médicos que fazem, né? Então, eles vêm de longe para fazer um procedimento desse daí. Então, não é mais localizado ou regional, já... Tanto que a gente estava discutindo outro dia uma estratégia para as pessoas conhecerem o seu trabalho, né? Porque com certeza muita gente sabe que tem um hospital ali, tem aquele certo medo de, eu não entro, vou pedir um orçamento, meu Deus, é caro, é absurdo. Não, pessoal, vai lá, você vai ser bem recebido, o Paulo vai conversar com você, vai fazer um orçamento bem justo ali na tecnologia que o hospital dele oferece. Eu mesmo já tive alguns orçamentos com o Paulo, porque eu sei assim, eu quero fazer, aí eu deixo para depois. Quero fazer, deixo para depois. Mas esse ano vai mudar. Mas não é o orçamento o seu problema. Não. Meu orçamento, não, exatamente. Não é esse o seu problema. Não é o orçamento, exatamente. Ela volta e fala assim, agora eu vou. Não, agora eu vou. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Esse é o meu problema. É hoje, Sacomani. Então, a partir de hoje... Mas eu estou me planejando para o ano que vem. Falo bastante com ela aqui. Estou me planejando bastante pro ano que vem, porque também estou naquele... Eu já falei nos outros programas aqui, a vida da gente é um sobe e desce, né? Você acha que tá tudo bem, daqui a pouco, bum. Aí você acha que tá tudo lá embaixo, daqui a pouco, pum, você sobe de novo, né? Então, é bem legal. Mas eu vou me cuidar. Eu até brincava com os meus amigos. Falei, cara, vou me cuidar mais do que mulher agora. Porque eu acho que é acessível, eu consigo pagar. Eu achei uma pessoa de confiança, tá na minha cidade. Eu sei que eu sou bem assistido, né? Eu acompanhei todo o processo de cirurgia. Sim. E eu falei, hoje a gente olha ali e fala, não tem uma marca da cirurgia dela. Eu falei, não tem uma marca. Parece que... Até brinquei outro dia e falei, deve ser fenomenal. Você abre a pessoa, modela, faz o que você tem que fazer, fecha ali, coloca os parafusinhos de volta. Brinquei, eu falei, isso deve ser muito gratificante. Sim. Muito gratificante mesmo. E eu sempre gostei, até brinquei com a Débora outro dia, eu falei assim, nossa, eu acho que se eu fosse estudar uma coisa hoje, eu não falei? Falei assim, se eu fosse estudar uma coisa hoje, eu acho que seria medicina. Falei, porque eu acho que o corpo humano é uma máquina, né, cara? É uma máquina ali trocando informação,
trocando eletricidade e tudo. Isso eu comecei a me cativar por isso. Comecei a me cativar vendo documentário de como que a medicina surgiu, como que foi evoluindo, todos os passos a passos que foram acontecendo. Falei, putz, acho que hoje, se eu fosse entrar numa faculdade e pudesse, tivesse condições, seria medicina. Eu acho que seria medicina. Faz medicina e depois vai fazer com a gente um estágio. Ah, sim. Nossa, seria ainda mais a medicina estética, porque é o que eu falei, né? Você pega ali, tem toda a técnica de... uma maneira simples de falar, mas de moldar, né, ali aquilo e passa ali a colinha, dá o pontinho e pronto. Tá bem legal. Nossa, acho muito legal. E o que a gente estava também falando, né, sobre as inovações, né? Isso. Uma das inovações foi o jaw lift, né? O que foi o jaw lift, né? Algo que você fez a bichectomia e tal, mas é bem interessante, né? Porque a bichectomia, ela pega aquela gordurinha aqui interna, mas ela não trata aqui o tal do bulldoguinho. Não, é que se eu tirar a barba, acabou a sacomania. É uma coisa que eu nunca vou fazer. Imagina, eu faço o jaw lift pra você. Então, isso mesmo. O que acontece? Estava em Mônaco em 2001 quando eu vi um francês dar uma palestra sobre Botox Nefertiti. Ele dizia que ele aplicava o Botox aqui e o rosto subia. Na hora eu olhei e falei, aplicar Botox e o rosto subir? Só que a hora que ele começou a mostrar a palestra, ele começou a mostrar o resultado, eu falei, sobe mesmo. Tem resultado. Mas por que aplicar o Botox aqui na parte de baixo da mandíbula, o rosto vai subir? Aí eu fui entender o porquê, né? Tinha uma teoria antiga que o músculo do pescoço, o platisma, ele vinha até aqui a parte inferior do ramo da mandíbula. E as teorias mais atuais mostraram que não. As fibras do platisma, elas vão subindo até a linha da comissura labial e prende aqui na parte de trás, aqui atrás da orelha, né? No processo mastoide, e vem aqui até a região do lábio. Falei, entendi. Então você tem a gordura da face, chamada SMES, que é o sistema músculo-aponeurótico. Então toda a nossa face, ela não tem... Você olha para uma pessoa e você não vê aquele formato de crânio, aquele formato dos músculos, porque tem uma gordura que recobre chamada SMES, é um ligamento da face. E a face, ela não tem ligamentos muito resistentes, muito firmes, né? E com isso ela vai tendo uma facilidade a sofrer a ação da gravidade. Porém, além da gravidade, o que mais faz o SMES se deformar é ele estar aderido ao platisma. Falei, é interessante, porque é difícil você aceitar que a gravidade derrubou o rosto. Você faz um raio-x, uma tomografia do paciente, o paciente não caiu o coração, não caiu o rim, não deformou nenhum órgão, a gravidade só deformou o rosto. Por quê, né? Por que isso, né? Então não era só isso. Então há uma briga de vetores do músculo platisma que puxa para baixo e o rosto platisma preso aqui em cima teria até uma tendência de manter ou fazer uma subida crânio-caudal. Falei, vou inventar uma cirurgia, vou criar uma cirurgia para isso. Que é o... Anatomicamente a gente estudou a área tal, então, ou seja, eu comecei a ter ideia em 2002. Comecei a aplicar em 2008, né? Fazendo a lipinho de papado, eu comecei a fazer uma lipo mais alta e observando os resultados de quanto ia liberando, até o momento que eu percebi que o rosto pulou para cima. Nossa. Falei, olha que interessante, a gente já fazia essa lipo, depois abria para fazer o lift, né? Nada mais foi do que achar o ponto certo para liberar. E com isso a gente criou uma técnica nova, o jaw lift, que é uma técnica que a gente faz uma marcação nessa região, raspa com uma canulazinha, uma carguinha de caneta, assim, tipo, né? Sei. Uma anestesia local, o rosto pula para cima, o pescoço vai para trás. Nossa. Aí o pessoal no começo fala assim, mas você tem os nervos da face, não pode passar canula ali. Não. Se os nervos passam por baixo do músculo platisma e o músculo platisma vem até essa região da comissura do labial, até a altura dos lábios, vamos por assim, e a gente vai lipar acima do platisma para o SMES liberar, então está protegido, não tem problema. E com isso a gente desenvolveu uma técnica que não havia se pensado nisso antes no mundo, que é a que você começa a aplicar aqui a técnica que de repente o rosto sobe, você fala, pronto, liberou, beleza. E pacientes que começaram a fazer em 2008, em 2018 estavam fazendo retorno comigo, mostrando, doutor, minhas amigas foram envelhecendo, o rosto dela foram escorrendo e o meu não muda por causa do jaw lift. Olha que legal. E aí com isso uma técnica começou... hoje em dia eu vejo muitos médicos no mundo inteiro
mundo inteiro, usando essa técnica. Eles renomearam, assim, né? Para não ter o nome, né? Que era do Domérico criou. Eles falam assim, lipo-cérvico facial, né? Que é dessa região aqui, da parte do pescoço até o rosto, lipo-cérvico facial. Mas isso você já estava fazendo há quanto tempo atrás, né? Ah, sim. Ah, então. E aí eu falo assim, não, gente, mas assim... Falar que uma lipo cérvico-facial é muito pouco, porque não é só tirar a gordura. O que eu quero é o efeito de subir o rosto, de desinserir o SMES em relação ao platismo e o rosto subir. Isso daí toda essa região aqui que você fala quando... Sim, quando você faz aqui, a bochecha, tudo isso aqui sobe. Ele é como se sobe desse rosto, aquela sobe. puxada. Exatamente, assim, exatamente. E o platisma também, o pessoal falava que era flacidez de platisma. Não, essa pessoa é muito jovem para ter flacidez de platisma. Você pegar uma pessoa extremamente magra, você vai ver que ele vai apresentar flacidez de platisma com 60, 70 anos, não com 35. E aí não era flacidez de platisma, era o SMES que estava preso aqui no platisma, que não deixava o platisma voltar para trás. Mas essa cirurgia, o jaw lift, jaw né? lift. Ele tem o mesmo objetivo, por exemplo, de um fio de PDO, aquele que coloca aqui, que é para dar uma segurada. Só que o fio de PDO, ele faz uma tração brigando com o platisma. Brigando com embaixo. Quando eu faço jaw lift, ele já libera para subir sozinho. Ou se já tiver flacidez, você põe o fio para complementar. Então o rosto fica mais, vamos dizer assim, você não briga com a parte exatamente, de baixo, né? Entendi, porque o fio você coloca, só que tem os ligamentos. Isso, aí o jaw lift não, ele libera. Ele já libera e sobe, às vezes nem precisa de fio. Nossa, fica muito mais natural assim, né? Então você vê, a medicina, as técnicas vão avançando sempre, depois de tantos anos em cirurgia de face, de 2008 para cá, que essa técnica foi descoberta e está fazendo sucesso no mundo todo. Aí, pessoal, o Paulo falou que vai fazer, a gente vai ver o resultado aqui, hein, ó. Eu já fiz a minha bichectomia, que era uma coisa que me incomodava bastante, e agora eu tenho interesse no jaw lift. Isso. Legal, Paulo, muito bacana mesmo. Muito obrigado pelo convite. Espero poder ter trazido algumas informações aí para o seu público que agrade eles, ou traga para eles informações novas para um melhor entendimento da cirurgia plástica. E só tenho que pedir para você agora fazer a mudança. A minha data vai chegar. Pra gente chegar lá e poder fazer seu tratamento, tá? Vai chegar sim, beleza. Vai chegar. Eu já tenho até... Eu cansei de pegar as guias de exame com o Paulo lá. Acho que eu tenho uma caixinha de guias aí que eu vou lá, pego, renova a guia, a guia. Eu já não boto nem a data mais no exame, mas as guias vão acumulando. É isso. Paulo, obrigado mais uma vez. Eu acho que beleza, a gente... que é tanto conteúdo, cara, que acho que daria um podcast só sobre medicina, né? Daria uma coisa bem interessante. O pessoal vai gostar com certeza. Eu vou deixar as redes sociais do Paulo aí. Quem tiver interesse em entrar em contato com ele, vai estar o telefone da clínica, vai estar tudo lá. E assim, meninas, meninos, né? Menines também. Procure lá o Paulo, converse com ele, realize o seu sonho. Realize o seu sonho, vale muito a pena. Eu vivenciei uma pessoa que quis realizar um sonho com ele e hoje é muito feliz. Tá bom? Paulo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.